pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Como eu já falei várias vezes para vocês, a gente gosta muito de sair do estúdio. Então esse é um podcast diferentão, assim. A gente vai pro estúdio, mas de vez em quando a gente sai um pouquinho para dar uma inovada. Hoje não é diferente. Estamos aqui na base do Jonas Salomão Dutra, que nos recebe com muito carinho para a gente falar um pouquinho sobre Essor Seguros e Albatross, diferenciais que o mercado vem oferecendo, vem implantando e fazendo a diferença para quem tem que fazer, lá na ponta, para você que é nosso cliente. Antes de apresentar os meus convidados do podcast de hoje, eu quero fazer aquele agradecimento de fé aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Olha só, se você ainda não segue o podcast Dá uma Segurada, esse é o momento. Já começa a seguir, já tica ali no sininho para receber notificação. Toda semana tem episódio novo, a gente já fechou a marca de 3 anos de podcast, a gente tem mais de 100 episódios e já entrevistamos muitas pessoas para levar cada vez mais conteúdo e informação para você que nos acompanha. Hoje eu estou aqui comigo com Leandro Poli, ele que vai falar um pouquinho pra gente sobre a Essor, sobre os diferenciais que vem oferecendo no mercado. E aí, assim, eu sempre falo uma coisa, Leandro. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Maria. Obrigado. E aí eu sempre falo o seguinte, Leandro, as pessoas acabam vendo só o close, né? A gente aqui, todo mundo arrumado, mas ninguém sabe o tanto que a gente corre. Fala um pouquinho da tua experiência profissional. Tá. Eu trabalho no ramo de seguros já há quase 30 anos, né? Eu sou atuário de formação, comecei na área de subscrição, depois desenvolvimento de produtos, parte atuarial. E na história eu estou há 9 anos cuidando das linhas de negócios e também da área atuarial. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho da Essor, o que ela vem fazendo no mercado, o que ela vem oferecendo de diferenciais. A Essor Seguros ela trabalha com um modelo de parceria, principalmente com as NDAs. Entre os exemplos é a própria Albatross, né? E a seguradora é muito focada em produtos de nicho, produtos que têm uma expertise diferente, que tem alguma coisa que não é tão comum no seguro do dia a dia. A seguradora hoje ela é muito forte no seguro agrícola, seguro de safra, de colheita, o seguro de ônibus, responsabilidade civil, e ela vem desenvolvendo uma série de produtos também focados em nichos, garantia, construção, risco de engenharia, property, e o Marine, né, que, como nós chamamos internamente, que é o transporte junto com o Albatross, é um dos carros-chefe da nossa operação. Então, aproveitando, eu queria que tu falasse um pouco dessa parceria de vocês, que é uma parceria de sucesso, vem inovando no mercado e vocês vêm implantando algumas coisas diferentes. A operação de transportes com a Albatross, ela se iniciou já há quase 5 anos. O grupo Essor, a empresa Essor pertence ao grupo Score, que tem um grande apetite de trabalhar nessa carteira de transportes, e a gente seguiu o modelo que é o modelo do exterior que nós trouxemos para o Brasil, que é o trabalho com as NDAs. Então, hoje a carteira de transporte vem crescendo ano a ano, ela já está bem segmentada, tanto no nicho de veículos, como de mercadorias, embarcador, transportador, e é umas carteiras hoje que tem trazido maior crescimento para o grupo. A gente estava num evento mais cedo, aqui em Itajaí, inclusive, e a gente estava falando que o mercado vem crescendo muito nessa parte de seguro e resseguro. E a Essor, ela vem muito forte nisso. Sim, das nossos diferenciais é que a seguradora Essor, pertencendo ao grupo Score, que é um grupo ressegurador muito grande, presença global, nós conseguimos oferecer uma solução que combina tanto o seguro com a capacidade de resseguro, né?
A gente tem muito contato com resseguradores externos, mas também a Score nos ajuda bastante em prover uma solução única para os nossos parceiros. Leandro, você que está no mercado esse tempo todo aí, inclusive na parte atuarial, né? Que é uma parte que a gente sabe que ela é muito técnica. São poucas as pessoas que, inclusive, gostam dessa parte. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você fala para o cliente da ponta que acompanha, que está assistindo o podcast, para que ele conheça um pouco mais sobre o trabalho de vocês? A gente tem o nosso site, né? scoreseguros.com.br. Estamos nas mídias sociais, Instagram. Pode conhecer um pouquinho mais através dos nossos parceiros. Então temos o caso da Albatross, do Transportes. E também conhecer um pouquinho do Grupo Score, conhecer um pouquinho o que é o Grupo Score lá, globalmente. Né? Acho que aí nossos parceiros, nossos clientes podem entender um pouquinho mais a importância do grupo. Leandro Poli, diretor atuarial e diretor técnico de ramos elementares da Essor Seguros. Pessoas, era isso, Leandro. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Volte sempre, venha mais vezes aqui para a nossa região, para que você consiga contribuir cada vez mais com a gente. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite. E olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. O meu próximo convidado é um cara que eu tô trovando há mais de ano para vir com a gente, para fazer um podcast e dar uma segurada. Eu espero que depois de hoje ele nos dê a honra e vá no estúdio em Florianópolis. Então eu tenho aqui ao meu lado Salvatore. Querido, olha, eu quero te agradecer esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Já faz bastante tempo, inclusive eu acho que nós nos conhecemos no Chile, né? Foi no Chile, a primeira vez, sim, pessoalmente no Chile. Exato. Mas é por absoluta falta de agenda, mas agora, hoje, depois de hoje, vamos estar sempre juntos. Nós fomos num evento do CIST. Exato. Dividimos a bancada? Dividimos a bancada, fomos falar de gerenciamento, vamos falar de segundo transporte para os Sim. chilenos, foi ótimo, dividimos muitos assuntos interessantes. Levamos a expertise do Brasil para lá. Exato. Inclusive temos que voltar mais vezes para a gente fazer negócios agora, né? Sem dúvida, isso tá previsto, temos eventos pela frente aí. Olha só, deixa eu falar para vocês, Salvatore Lombardi é CEO da Albatross MGA, uma empresa de gestão de riscos e seguros e resseguros especializada no setor, especializada em logística. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de seguros, atuando em cargos de liderança, gestão e relacionamento em empresas multinacionais. Então, para você, transportador, que está nos acompanhando hoje aqui, que está assistindo o podcast Dá Uma Segurada, esse é o cara que fala, que entende do assunto. Então, ele tem know-how, ele tem expertise, ele tem muitos anos de estrada. A gente vai ter inclusive, a gente estava no evento e vocês estavam falando sobre isso, né? Exato. A nossa missão aí é trazer inovação, facilidade para o transportador. O evento foi para botar os produtos de seguros mais modernos, mais simples para o pequeno transportador, para o médio, para o grande. Né? A gente falou bastante disso hoje. E é essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco mais, com a sua abrangência da sua audiência, da gente divulgar o nosso trabalho. Ô, Salvatore, deixa eu falar um negócio. Primeiro que eu fico muito feliz com isso, tá? Porque eu sou uma corretora de seguros que sempre levantei a bandeira do pequeno e do médio transportador. Inclusive, foi uma carência que eu enxerguei no mercado pela falta de boas ferramentas, pela falta de condições comerciais para que o pequeno e o médio transportador também fosse tratado de fato como um empresário. Eu venho percebendo no marketing da Albatross e da Essor que vocês têm um trabalho muito forte também de educar, de personalizar, de entender a necessidade. E eu preciso confessar para ti que isso me deixa extremamente feliz. Nada, isso agradeço o seu comentário, e isso só acontece pelo suporte que o Grupo Score só nos dá, a liberdade, a autonomia que eles deram do MGA, para que a gente só respira isso, né? Só seguro de carga, né? Então, com essa autonomia da companhia, a gente está conseguindo trazer inovação, produto para o pequeno e médio. Eu acho que o pequeno sempre foi mal atendido em termos de produto, né? Então, o que a gente está tentando é ter um produto competitivo, com cobertura ampla, e a tecnologia possibilita isso, da gente ter um combo de coberturas para o pequeno transportador, no preço justo, com uma eficiência melhor, onde ele é bem atendido, inclusive lá no final do dia, no silício, né? A gente pode falar um pouco disso também. Super, super. Eu estava olhando as ferramentas de vocês no evento de manhã
E eu percebi que não é só discurso. E, de novo, cara, isso me deixa extremamente feliz. A gente vem numa batida de descomplicar o segurança junto com os nossos clientes. A gente vem fazendo uma série de materiais a respeito disso para que o pequeno e o médio transportador ele consiga, de fato, contratar um seguro. Ele entenda que é um seguro extremamente técnico. Né? Ele tem um atendimento e ele não fique daquela engessado que só o grande transportador pode contratar de seguro de carga. Exato, é trazer também a cobertura adequada para o pequeno, né? E isso é com a nossa expertise técnica, né? A plataforma ela é intuitiva, nós conseguimos colocar, digitalizar todos esses serviços para que o corretor possa, não necessariamente um corretor especializado, né? Como você comentou, um ramo tão burocrático e técnico, a plataforma é intuitiva, facilita a venda, muito dinâmica, o que a gente fala lá é uma plataforma end-to-end, assim, você consegue simular uma cotação, gerar uma cotação, gerar uma pólice, todo pós-venda também está digitalizado. Então o corretor não precisa ser especializado em transporte, com grande conhecimento, porque o dígito proporciona isso aí, um produto moderno, com preço adequado e de fácil comercialização. Deixa eu te perguntar, quando que se deu início ao Albatross e qual que é o significado desse nome? Assim, o Albatross é Albatross MGA, né? O MGA é o Manager General Agent. Essas agências de subscrição são muito comuns nos exteriores e elas chegaram no Brasil após a SUSERD regulamentar essa atividade como representante de seguro. Então, nós representamos a ESSOR, nós somos a área de seguro da ESSOR terceirizada, né? Nós não somos assessoria, nós não somos uma plataforma, nós somos a área de seguro da companhia, né? E esse modelo, ele é mais eficiente, porque uma vez que a companhia dedica uma agência de subscrição, dá autonomia para ela atender o corretor, aí que a gente consegue fazer a diferença no atendimento, em criar produto, em ter uma inovação. Então, o nome Albatross foi uma discussão nossa. A gente tinha feito quando a gente foi empreender e trazer a agência para o Brasil, nós tínhamos o nome do projeto era Albatross. Aí nós tentamos mais de 20 nomes que eram ligados ali ao seguro de transporte, mas não, até que a gente despertou que Albatross poderia ser um nome interessante. O Albatross porque é um pássaro resiliente, que voa mais de 100 quilômetros sem bater a asa, está ligado ao mar, está ligado ao comércio exterior, ao transporte de alguma forma, né? Então, tem toda uma história do pássaro aí que é bem interessante e que faz sentido para o nome da empresa e pegou muito rápido, né? E aí está aí. Deixa eu te perguntar, quais são os maiores desafios no início da operação? O maior desafio foi fazer o corretor entender que nós éramos a seguradora. Isso eu diria para você que a gente ainda está nessa divulgação de explicar que nós somos a seguradora, né? Que nós somos uma despesa da companhia que não interfere na comissão do corretor, por exemplo. Né? Efetivamente, divulgar mais um interlocutor nesse processo foi o mais difícil, mas hoje está superado. Perfeito. Qual que é o atual momento da Albatross no mercado e sua operação junto à ESSOR? Nós fizemos no ano passado 170 milhões de prêmios de seguro-transporte, é bastante significativo, e com resultado uma sinistralidade que está lá na SUSEP, para todo mundo ver, de 40% gross, né? Uma sinistralidade entre prêmio emitido e sinistros avisados e pagos. É bastante significativo, então o nosso desafio é realmente continuar inovando, fazer com que essa plataforma digital seja dê mais capilaridade para a gente, que atraia mais corretores, para a gente chegar no pequeno e médio transportador. Deixa eu te falar, atuação no mercado com resseguros. Vocês tu especificamente comentou lá no evento, que vocês estão com isso, que vocês têm um poder de caneta na ponta também, que é um lastro que dá para vocês poder trabalhar. Sim, isso também, nós para o Grupo Score, nós também fazemos a vez do ressegurador, nós também subscrevemos resseguro, né? Então tem uma equipe dedicada em resseguro. Isso é muito bom para o corretor, é muito bom para o transportador, porque em barcos grandes aí, que requer um limite maior, né? Nós também subscrevendo o resseguro, a gente tem uma solução muito rápida na ponta. Então, subscrevendo seguro e resseguro. Aí vamos falar um pouquinho daquilo que ninguém quer falar. Todo mundo tem medo. Que a gente que vende seguro também não quer. E que quem compra seguro também não quer. Sinistro. Vamos falar aqui qual é o diferencial, como é que vocês estão tratando isso para o pequeno e para o médio? Sim.
Não, eu vou dar um spoiler aqui, mas o Marcelo Anacleto, nosso diretor de Sim, serviço, sim. vai comentar um pouquinho mais para vocês, mas eu diria que isso é um grande diferencial nosso. Do jeito que a gente está perto do corretor, do cliente na regulação, do jeito que a gente faz de uma forma muito eficiente e internalizada. Né? E o Marcelo vai comentar para vocês um pouco disso. Perfeito. Salvatore, muitíssimo obrigada. Eu espero que, de fato, agora a gente consiga cruzar a agenda e você consiga ir no estúdio para a gente gravar um podcast, falar um pouquinho mais sobre tudo que vocês vêm realizando no mercado. Não, imenso prazer. Eu agradeço você pelo seu tempo, pelo convite. Com certeza estaremos juntos. Muito obrigado. Perfeito, combinadíssimo. Fico esperando, hein? Salvatore falou do gancho de sinistros e a gente, de novo, não quer ter, mas precisa falar sobre esse assunto. E você, transportador, você, embarcador, é o cara que mais precisa entender de fato como que você tem que proceder, como que você se prepara, como que você usa o teu seguro e na hora H, quando acontecer, quais são os seus direitos, quais são os teus deveres, como que funciona na prática. Aqui ao meu lado eu tenho um diretor de sinistros da Albatross, é isso? É isso, Maria. Obrigado. E vem revolucionando. Isso, exatamente. Tem um modelo bem ágil de pagamento de sinistro e atendimento no mercado como um todo, né? Marcelo Anacleto. Antes de nós entrarmos no Sim. nosso assunto, deixa eu falar, porque eu falo sempre aqui, todo mundo vê o close, mas ninguém vê o corre. Então, Marcelo Anacleto é formado em comércio exterior, pós-graduado em recursos humanos e MBA em gestão empresarial. Ele tem 32 anos de experiência no segmento de seguros. Atuou como diretor desde 2011 em 2 empresas multinacionais. Ele é responsável pelas áreas de sinistro e operação de todos os ramos e na área de subscrição para o ramo de transporte. Ele tem uma experiência acumulada ao longo dos anos e desenvolveu habilidades como liderança, gestão de conflitos, trabalho em equipe e líder e coaching. Desenvolvimento das equipes multitarefas e responsável pelo planejamento estratégico nas áreas de atuação. Formação no processo mentoring. Participou como mentor na formação e desenvolvimento de outros líderes dentro das organizações onde trabalhou. É legal você falar isso. Por 32 anos, né? Exato. O Salvatore, ele costuma dizer, acima de 30 a gente não fala mais, é só acima de 30, né? 30 anos, gente. Não, e eu assim, né? Eu bati 10 anos de seguro e tô, tipo, super feliz porque é um marco. Agora, 32 anos são muitos anos. 30 anos, desculpa. Eu costumo dizer, você entra na área de seguro, né? Ninguém nasce, eu vou trabalhar com seguro, mas você começa a gostar. E a área de sinistro, ela é apaixonante. E você falou a verdade, nem todo mundo gosta de falar de sinistro. Mas eu acho que tem que falar é onde você tangibiliza o que você está vendendo. Então, uma das formas, né? E assim, quando a gente fala sobre sinistro, não sabe quais eram os deveres dele, de fato, quais eram os direitos dele, o que ele precisava fazer, o que ele tem direito. E eu acho que a gente vem nessa batida, eu comentei para o Salvatore, eu li alguns artigos já de vocês, em que vocês falavam justamente sobre isso, descomplicar e personalizar. E vai muito de encontro àquilo que a Maria do Seguro vem fazendo. Então, quando a gente fala de sinistro, a gente tem que começar a mostrar que não é o bicho-papão mais, né, Marcelo? Exato. Esse é um ponto importante, mas o que você falou, descomplicar. O corretor tem um papel fundamental. Nós, como MDA, também temos um papel de esclarecer o sinistro e as condições de seguro. Você falou uma coisa importante, tem que descomplicar, tem que ser fácil. O sinistro tem um problema, né? Já ocorreu, o cliente está sensível com aquela carga que não chegou. Está numa crise, né? Está numa crise, você não tem que piorar isso. Cara, você tem que atender, mostrar. O sinistro não pode ser uma surpresa. Falei isso na apresentação hoje, né? Você não pode, depois de 15, 20 dias, falar, olha, não tem cobertura. Não, o sinistro ele é vivo. Você tem que manter o contato sempre com o corretor ou com o segurado, mostrar para ele as fragilidades que ocorreram no sinistro e como você pode ajudá-lo a resolver. Ele tem que se sentir seguro disso. Né? Eu acho que isso é importante. Vou falar de diferenciais. Você falou lá na apresentação. Por que eu falo, tá, na Cleo? Porque assim, ó, o transportador que nos assiste, às vezes ele pode achar que é conversa de padaria, entendeu? E eu costumo dizer sobre isso, assim, a gente tem que apresentar produtos para os nossos clientes que de fato ele possa confiar que isso vai acontecer na ponta, né? A gente tem que assinar aquilo que de fato acontece.
Eu falo muito sobre isso. E eu venho acompanhando o trabalho de vocês, já tenho algumas contas na ISO, e eu venho percebendo esses diferenciais. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, importante. Primeiro, eu expliquei de manhã a questão do fast track e regulação de mesa. Você dá uma agilidade na regulação do sinistro. Mas não é só agilidade. Pagar é rápido, é bom? Sim, é bom. Só que você tem que mostrar confiança, mostrar experiência e reduzir custo. Não adianta nada você ser ágil, pagar em tempo recorde e você não ter um resultado útil no trabalho. Então a gente economiza fazendo uma regulação interna. Hoje eu tenho um fast track até R$10.000, por exemplo. Você vai me passar 3 documentos e eu vou pagar essa indenização. Ou seja, eu não vou ter o custo do regulador. Hoje, normalmente, você tem o custo do regulador até no fast track. Conosco, não. Na regulação de mesa também, até 50 mil, é feito interno, não tem o custo de regulador. Ou seja, para você ter uma ideia, hoje em 3 meses regulamos 300 e poucos sinistros, numa economia de 300 a 350 mil. Né? Então isso é importante, porque na hora que você vai fazer a experiência do cliente dos valores, você vai ver, poxa, eu não tenho custo de regulação. Isso é muito importante. Tá? Esse é um primeiro ponto, e também o tempo. Nós reduzimos em 20 dias ao fast track. Fast track com prestador de serviço está em torno de 26 dias e hoje a gente paga em 6 dias. Isso também é um bom diferencial. Né? Eu acho que a gente tem que mostrar isso tanto pro bem e pro mal, mesmo para negar um sinistro, né? Porque a gente acompanha no mercado seguradoras que chegam a levar 6 meses para dar uma carta de negativa. Corretora que segura a carta de negativa. Então, assim, o transportador ele tem que entender que ele tem um prazo para receber, sim, essa resposta. A gente tem o novo Marco Legal Sul, entrando em vigor agora no final de 2025, e que fala justamente sobre isso, né? Nós vamos ter esse marco, é importante. Inclusive, eu vou fazer um treinamento da INS agora com uma certificação para que vai falar sobre esse marco legal. E a gente, com um prazo para o sinistro, ele vai ser bem envolvido nessa nova lei. O prazo, questão de você mandar um relatório preliminar para o cliente. Hoje o cliente não recebe nada. Né? Então, nós vamos ter que mandar fazer, por exemplo, a regulação dentro desses 30 dias, solicitar a documentação uma vez, né, para o cliente e fazer a indenização. Eu acho que é muito importante a gente estar ligado nessas melhorias, e o sistema da Albatross ele ajuda muito. Porque nós temos a jornada do cliente toda dentro do sistema, desde o aviso do sinistro até a liquidação. Isso é importante. Eu tô fazendo só uma parada aqui, tá conseguindo pegar? Eu fiz questão que a gente gravasse aqui, dá uma olhada, Ana Cleia, olha pra trás. Nossa! Você viu que lindo? Eu queria que você falasse um pouquinho da plataforma, né? Que eu achei aquilo fantástico, fácil, intuitivo, para a gente mexer, para agilizar o sinistro. Porque eu preciso falar aqui, né? Puxar para o meu assado, enquanto corretora de seguros, essa dificuldade de por onde que vai, para não perder todo Rastreabilidade. Exato, a rastreabilidade do sinistro. Assim, eu achei aquilo muito legal. Fala um pouquinho pra gente. Tá, legal. Vamos você tocar nesse assunto, porque é importante. O sinistro, ele tem, obviamente, como qualquer fase do seguro, começo, meio e fim, só que é ruim quando você não tem uma ferramenta única. Né? E você tem que mandar um e-mail, você sai daquela linha, e o sinistro tem que ter rastreabilidade. Eu sempre falei isso. Então, dentro da plataforma, hoje nós temos o aviso feito pelo prestador ou feito pelo corretor, e pode estar na ponta para você. Você, como corretora, pode acionar, abrir o sinistro, fazer o upload dos documentos dentro da plataforma, já vai para o analista da Albatross, ou se for um valor de fast track, já vai praticamente com o pagamento automático. Isso é muito importante, tá?
Depois, você tem a regulação dentro da plataforma, a mesma coisa, e a liquidação. A liquidação feita pelo analista depois de 2 dias da chegada dos documentos, e o prazo de pagamento total gira em torno de 6 dias úteis. Por que 6 dias? Porque na ESSOR existe uma questão de fluxo de caixa, então vai para o financeiro da ESSOR, e ali eles pagam em até 6 dias, pode ser que seja no segundo dia, no terceiro. Mas então você vê que a jornada toda é dentro da plataforma. O que você viu lá, ela é muito intuitiva. A sequência é exatamente o aviso, regulação e liquidação. Até sair um laudo final da Albatross dando ok ou não para a cobertura do seguro. É importantíssimo. Essa tua plataforma, quem vai ter acesso é o corretor. Pode ser o corretor. Se você quiser um segurado, óbvio que o corretor ele faz essa intermediação. Mas nós temos um segurado, por exemplo, que aciona diretamente a plataforma, que vai para o sistema do corretor e também linka através de API com o nosso sistema. Mas se você quiser na ponta, o corretor pode acionar e pode abrir o sinistro também. Se o corretor, por exemplo, um caso de acidente, aí ele tem que ligar no 0800, no WhatsApp, e nós abrimos o sinistro. Então nós temos essas 2 ou 3 formas até, o segurado, o corretor ou nós abrimos o sinistro. Você comentou sinistros até 10 mil, vale para o transporte. Uma avaria, por exemplo. Exatamente, mas é bem colocado, como eu falei. A avaria, por exemplo, tem uma avaria de R$3.000. E que a franquia é menor, gente. Sim. Não me vem abrir. Não. É importante. Complicando segurança aqui de novo. Não me vem abrir processo de sinistro, sendo que tu tem uma franquia lá da avaria que é R$3.500, R$4.000 e a tua avaria deu 3 mil. Não adianta, né? Exato. Eu acho que é perda de tempo. Ele sabe, é legal, claro que você tem que colocar para o segurado, sinistros até X valor, não adianta se avisar. A gente uma franquia vai vir uma negativa. Os valores maiores, por exemplo, vamos supor que você não tem uma franquia, falando, né? Legal. E você avisa o sinistro de 3 mil, coloca lá a documentação do transporte, do valor da carga e o de acordo com o segurado com o prejuízo. Houve uma avaria, R$3.000. Essa documentação entra para a Albatross, ela vai fazer a liquidação no mesmo dia. E, de novo, entra no sistema da ESSOR, que demora em torno de 5 dias úteis para fazer o pagamento por uma questão do financeiro. Mas é assim, você vai receber em até 6 dias úteis essa avaria. Então, até R$10.000, eu separei, né, Maria? Assim, Fast Track e regulação de mesa. Fast Track, para mim, são processos rápidos. Ah, mas você não analisa? Eu não analiso na hora, mas depois eu pego a massa de avisos e faço uma análise. Mas isso tu já pagou. Eu já paguei. Mas por quê? Você fala, mas você faz uma análise como? Depois, porque é uma peleta se você pensar na ponta do corretor. O corretor também tem que ser diligente com isso. Sim. Porque você vai estar pagando. A sua sinistralidade vai aumentar. Então, o corretor também é corresponsável junto comigo. E no final do mês eu vou sentar com a Maria e falar, Maria, vamos ver a sinistralidade, quantos sinistros entraram, né? Vamos compor os valores, porque para mim isso não é uma regulação de sinistros a sinistro, é uma questão de quantidade, de carteira, de mutualismo. Aí você tem que ver a questão do prêmio, está adequado ou não àquela realidade de sinistro. É isso. Mas aí tem um ponto que eu acho bacana nós falarmos aqui, é a gestão de avarias da tua operação. Né? Fazer uma gestão de acidentes da tua operação. Porque chega num momento em que você olha aquela conta, você vai dizer, cara, deu muita avaria, deu muito acidente, não tenho interesse. Exatamente. Então falamos da avaria, da frequência, né? Agora falando da severidade. É aí que eu quero o analista realmente focado. Porque o que é importante? Chegar rápido no local. Você sabe disso. Você tem saque hoje no Brasil, nós mostramos a apresentação, você viu lá o saque da mercadoria. É complicado. Então, pronta a resposta. Tem que ser ágil. Tem que chegar no local. Você tem que preservar a carga. Muitas vezes você tem o salvado ali na hora e você faz a venda desse salvado. Não tem o custo de remoção. Aí depende do caso. Esse é o caso que eu quero um analista focado realmente. Que é ali que você vai diminuir esse tempo, reduzir esse tempo de regulação e ajudar o segurado. Essa carga ela tem que ser levada, por exemplo, com outro depósito, às vezes fazer um trabalho de embalagem para poder fazer a entrega. Maria, isso é um diferencial. As seguradoras fazem isso? Sim, fazem, mas fazem muito na mão do prestador. O que eu peço? Né? Envolve a seguradora. A gente tem que ter um grupo de WhatsApp, por exemplo, quando dá um tombamento, e a gente interagir. Passo a passo, está lá pronta a resposta, legal, leva para qual lugar. As decisões têm que ser rápidas. Eu acho isso muito importante para diminuir essa questão. Deixa eu te perguntar, na prática,
acontece tudo isso? Vai ser com relação ao saque. A rapidez, Sim, a agilidade de chegar lá na hora, não aprontar a resposta. Boa. Porque assim, vamos lá, né, Ana Carla? A gente precisa puxar o gancho e, de novo, eu produzo muito pro transportador, para ele enxergar, né? Para ele ver, cara, como que eu faço. E a gente sabe que no dia a dia acontece um tombamento, por exemplo, e às vezes a seguradora, como a reguladora, demora, entende? Não tem a mesma rapidez, a mesma necessidade de quem está lá na hora do acidente. Então, o que às vezes acontece? O transportador, ele acaba tomando as decisões dele. E que daí depois, no final, dá aquele plot twist e acaba ele virando contra ele. Tudo aquilo que ele tentou reverter, que ele tentou decidir, que ele pegou caminhão, que ele fez transbordo. E a gente sabe, pega um pequeno transportador, a seguradora acaba fazendo uma análise e diz, cara, você fez transbordo, não tinha dado ok, você levou a carga, não tinha dado ok, não vou pagar os serviços. Então eu te pergunto, como é que vocês conseguem fazer essa gestão de crise, diminuir esse saque, chegar rápido no local? A pergunta é ótima, porque assim, vai acontecer problema lá. Com Tivemos certeza. semana passada um caso, o prestador ele demorou mais de 6 horas para chegar no local. A gente ficou, não dava para ele chegar. Eu tive um caso que levou 18. É 18 horas. complicado porque nesse caso a gente está falando às vezes com quarteirizado, né? A pessoa que atende lá na ponta atende para vários prestadores. Sim. E vai acontecer, não tem jeito. Mas você falou uma palavrinha mágica, gestão de crise. Então o que eu peço? Todo o sinistro de armamento, a gente tem um segmento de montadora que a gente falou lá na apresentação. Então pouco, a gente já faz o WhatsApp. Parece uma coisa simples, mas é assim, entra nós, o corretor, todo mundo, porque a decisão vai ser colegiada, conjunta. Cara, eu falo sobre isso, né? Coisas simples, grandes resultados. Simples, ó, pode fazer? Pode. O segurado às vezes chega primeiro. Sim. Como que eu vou penalizá-lo? Ele falou, não, eu estou aqui já, então por favor, faça, né, tenha as ações e o prestador só vai acompanhar. Então isso que você falou é importante. Agora vai ter um problema, não tem jeito. Quando você tem tombamentos longe das capitais, né, em alguns locais longe, o cara vai chegar 7, 8, você falou quanto? 18 horas? 18 horas. 18 horas, qual é? Esquece, não tem mais carga. Não sobrou nada, tá? Não tem mais carga. Então, sim, decisão vai acontecer os problemas, mas é isso que eu falei. Gestão de crise, esse é o nome para mim, gestão de crise. Tombou, vamos fazer um grupo. Se acontecer com você, vai ser assim. E a decisão ali junto com o segurado. Eu acho que ele vai primordial. Né? Eu não posso depois falar, você não me consultou. Não, eu acho que a gente tem que trocar essa ideia rapidamente na ocorrência do seguro. Até porque, vamos falar a real, quem paga esse seguro é o segurado, né? É o cara que tem o maior interesse. Porque ele não tem interesse, não, eu quero que tome dessa carga porque vamos ter um sinistro, vamos ter aqui 60 dias, 6 meses de sinistro, vai pagar ou não vai pagar? Olha só, tombou uma carga. O destino final levaria essa carga, o cara está com problema. O transportador está com problema que não entregou a mercadoria. Às vezes nem recebeu o frete. A seguradora tem um problema porque tem que regular o sinistro. Não é interessante para ninguém. Não, exato. Agora, tem uma coisa. Quando ocorre, essas ações têm que ser rápidas. Né? Tem que ser, e não pode ter surpresa, de novo. Então, essa rapidez, essa agilidade, a gente pode fazer. Vai ocorrer de novo o prestador que não chega ao local no horário, mas a gente não pode ter surpresa. Nós estamos juntos sabendo do que está ocorrendo. Deixa eu te perguntar uma coisa que foge um pouco, mas é sinistro. Limpeza de pista segue sendo reembolsável? Agora eu vou ser polêmico, você falou um ponto que eu adoro, limpeza de pista. Bom, vou ser polêmico. Mas é super importante a gente falar, Vou né? te falar a minha opinião sobre isso. Sabe o que começou a limpeza de pista no mercado? Para produto químico. Uma época lá atrás, porque você tinha SS Cotec, fazia limpeza, era de um custo alto. Para mim, o atendimento sempre teve coberto. Você vai lá fazer o resgate da mercadoria, você não sabe se é salvado ou não. Né? Eu sempre briguei com isso, cara. Você tem que resgatar. Aí começaram a colocar um limite para limpeza de pista e cobrar isso. Eu falei, para mim sempre foi feito, na verdade. Você tem que tirar a carga, você não pode deixar a carga. É engraçado você chegar pro segurado e falar, olha, agora eu não quero, tá lá jogada a carga. É perda total, mas não tem interesse em retirar. Como é que você deixa aquela sujeira? Né? Mas agora tem né, você tem o stop loss lá para limpeza de pista, até 100 mil, né, e aí você pode utilizar, enfim, as nossas apólices têm isso. Eu faço sim o resgate, mas para mim
sempre teve cobertura. Sabe? É um ponto bem Mas eu vou te falar um negócio controverso. que, além de nós falarmos isso, da seguradora dizer não tem interesse, tá? Nessa carga, é aquela que limpa e diz assim, ó, beleza, agora contigo o descarte. Não, então, aí o descarte, aí eu acho que é uma outra coisa, porque assim, a questão, eu quero acompanhar. Bora. Mas é que tem mercadoria que realmente você Apelão. não tem. Você, Apelão. não, pô, coisas que você consegue descartar de uma forma similar. Descarte não é produto químico, Não, descarte sim. coisa assim. Ok, aí você acompanha. O custo, na pólice, o custo é do segurado. Não temos custo. Custo de descarte. Custo de descarte. Tá, E eu perfeito. acompanho. Isso para mim é primordial também. Você acompanhar esse descarte, até para não voltar uma mercadoria, né, para o mercado que você não pode, Legal. na verdade. Você não pode ser conivente com isso. Né? Mas acompanhar também essa incineração ou descarte pelo segurado. A gente vai um pouquinho de correia lá, sobre o novo marco legal do seguro. E tem uma resolução aí que está ainda causando bastante conversa, bastante dúvida, que é a resolução 472, que fala agora sobre furto simples, RCB. A Maria tá doida, que bom essa entrevista, muito bom, exatamente. Não, mas a gente tem, né? E é um negócio que fica, vai pagar? Vai pagar. E agora? Abriu o baú, pegou o negócio, levou, pagou, não pagou? Com vocês, a palavra com vocês, Marcelo Anacleto, diretor de sinistro da Albatroz. Vai. Isso vai dar uma polêmica aí. Eu estou acompanhando alguns trabalhos, né, falei lá na apresentação, eu contei 3 apresentações, 3 advogados falando 3 coisas diferentes sobre isso, mas eu vou falar a minha interpretação do furto simples. O furto simples, primeiro, eu sempre analisei o sinistro, mesmo o furto qualificado, não concomitante com o veículo transportador, eu sempre analisei que não precisava ser, o veículo não precisa ser roubado. Ele tomou posse, eu sempre pensei isso. O ladrão, às vezes, no roubo, O bandido rendeu. ele rendeu, ou seja, ele tomou posse do veículo. Perfeito. Então, para mim, teria cobertura. Agora, o que é um furto simples num veículo? Eu fico sempre imaginando, sabe por quê, Maria? Você abriu uma porta com uma chave falsa ou de alguma forma, você já qualificou o furto. Você abriu um baú, você já qualificou o furto. Então, furto simples, para mim, seria só no momento do descarregamento. Ali, aí você está entregando, vem alguém, tira uma caixa e leva. Isso é um furto simples, porque o caminhão já estava aberto. É uma situação muito difícil de ocorrer. Mas sim, hoje está se falando do furto simples sem ser concomitante, então ele tem cobertura. Mas eu preciso te falar uma outra coisa. É uma questão de responsabilidade. Esse marco vai falar um ponto importante, que é a questão do motorista alcoolizado, que você fala, poxa, peraí, isso era uma excludente, você tratava isso como excludente. E aí você fala, pô, mas peraí, agora não é mais excludente. Não é mais excludente. Mas continua sendo, gente. Você não pode ser conivente. Você tem aquela cláusula que fala que atos que disciplinam as leis de trânsito, você não pode ser conivente com isso. Tem alguns advogados que falam que pô, isso não vai poder excluir de cobertura. Eu discordo. Eu vou estar nesse treinamento justamente para ver qual vai ser a linha da ANS e falar desse tipo. Você não pode ser, de novo, conivente com o motorista que está embriagado ou dopado de alguma forma. Né? E tem alguns advogados falando que não, isso vai ser difícil de excluir da cobertura. Não sei se você tem. Marcelo, deixa eu te perguntar, você tem família, filhos? Tem? Duas gurias. Duas gurias. Duas gurias. Eu tenho 2 gurias. E eu vou falar um negócio pra você, e sem medo de cancelamento. Eu parto do princípio que quem tem filhos, quem ama os seus filhos, trabalha com seguro, jamais vai aceitar que julgar normal um motorista de um caminhão, que já é uma arma, a gente sabe, né, o peso de um caminhão carregado, então é um absurdo, que a gente aceite que pague, por exemplo, alguma coisa se ele estivesse sob efeito de álcool ou sob efeito de entorpecentes. Para mim, o meu dedo está no gatilho se fosse uma revolta. Então eu compactuo da tua opinião, independente de como que vai ser isso judicialmente, porque a gente sabe, né, cabeça de juiz e bunda de bebê, ninguém sabe o que vem, mas eu também compactuo da mesma opinião. Eu acho que a jurisprudência vai mostrar, né, ao longo do tempo, como que vai ser feita essas ações judiciais, enfim, de uma negativa do segurador por uma ação contra a seguradora. Mas eu concordo com você plenamente, você pode levar de ação, é uma ação ilegal.
E aí é aquela coisa, a gente não pode ser conivente, mas também a gente não pode inventar cobertura para aceitar isso, né, Marcelo? Concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter uma linha. Hoje a gente não pode mudar. Princípios, valores. Ética, você tem que trabalhar dentro dessa linha. Isso para mim, e as seguradoras têm um papel importantíssimo nisso, junto com os corretores. Perfeito. E eu falo com meus filhos, né? Eu crio meus filhos sozinhos. A gente tem que ter uma linha de retidão. A gente tem que ter princípios e valores muito bem estabelecidos e seguir a nossa vida com esses princípios e esses valores. Isso é um espelho, né? Exato. Eu sou o espelho para minhas filhas, a esposa, você. São dois filhos. Então, eles estão vendo o que a gente está falando. Eu acho que não pode ser aquele negócio que a gente fala, né? A ética é aquilo que você faz para o mundo também. Sim. Então, assim, você tem que ser ético em qualquer momento. Não é escolher. Não é, exatamente. Marcelo Anacleto. Assim, ó, muitíssimo obrigada. Olha, eu tenho várias perguntas. Vamos voltar. Quem trabalha na prática tem várias perguntas sobre sinistro. Eu tenho tanto para lhe falar. Ótimo. Como a gente tem um tempo mais curto, quero deixar aqui, agora, com a câmera ligada, o convite para você voltar, para você ir no estúdio, para a gente bater um papo e falar assim, ó. Beabá do sinistro, sem medo de ser feliz. A vida como ela é. A vida de verdade. Fechou? Fechou. Obrigado. Um prazer falar com você e nós vamos voltar com certeza. Feito Carreto. Obrigada. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Cara, e a gente tá nesse bate-papo incrível, descontraído. A gente tá aqui na sede do Jonas Dutra e da Nilza, que nos recebem sempre de braços abertos. Quero deixar aqui um grande abraço para eles. Agradecer também o nosso advogado especialista em direito securitário que está aqui nos acompanhando, enriquecendo esse momento. E agora eu estou entrevistando aquele cara que manda soltar. Falei antes com o cara que manda prender. Agora eu estou falando com o cara que manda soltar. Ele é diretor comercial da Albatross, Thiago Camilo. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo bate-papo. Obrigado, Maria. Uma honra estar aqui contigo. Especialista, uma celebridade. Que legal. Uma pessoa de nome, de alto conhecimento. Obrigado. Tá gravando tudo isso? Pois é, pessoal. Ó, uma honra estar aqui com ela agora. A honra é minha, obrigadão, tá? Olha só, você viu que eu já tô aqui, né? Ele é diretor comercial da Albatross, mas ele é também conselheiro na Gênio Saúde. Fui conselheiro numa empresa voltada para segmento de desenvolvimento humano. Ajudou muito no crescimento pessoal, mas hoje já está secundário. É uma empresa que não existe mais. Perfeito. Você passou pela ACAD também, diretor-presidente na Moraes Veleda e na Mafre. Exatamente. Quantos anos você já tem de? 20, pouco mais de 20 anos, 23, 24 anos de mercado. Reza uma lenda aqui que depois dos 30 a gente não tá. Não, a Anacleto quem diga, né? Os cabelos brancos da Anacleto, eles mostram, né, que a gente não tem que falar mais depois de um tempo. Que a gente deixa em off. Exato. Thiago, deixa eu te perguntar. Vamos falar da parte comercial, tá? Me conta um pouquinho desses diferenciais, o que vocês vêm praticando no mercado. Bom, Maria, como o Salvatore já comentou, né, o nosso modelo ele nasceu digital. Né? Nós desenvolvemos toda a nossa solução. O grande objetivo, um modelo desenvolvido de usuário para usuário. Né? A gente identificou uma necessidade latente no mercado. O segmento de seguros é um dos segmentos mais arcaicos quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico. Né? A gente ainda tem muito para evoluir. Então a gente buscou efetivamente ser diferente no mercado na oferta de serviços. Como é que a gente fez isso? A gente criou um grande ecossistema para a gestão de 100% do portfólio, para trazer facilidade para o corretor na hora de comercializar o seguro de transportes. Quando tu fala assim, a gente criou um grande ecossistema, são diversos ramos, fala um pouquinho para a gente entender. Por exemplo, assim, quem está nos assistindo, eu também tenho muitos seguidores que são corretores. Quando ele abrir lá, o que ele vende hoje? Ele vai vender exclusivamente seguro de transportes. Né? Então a gente divide basicamente em transportadores e embarcadores no segmento nacional e internacional. Nessa facilidade a gente nasceu com este objetivo, né? De estar numa diretriz de logística, para não buscar tentar fazer de tudo. Se a gente faz de tudo, não tem foco, não tem objetivo. Então, desde o início, como base do nosso negócio, ter foco e objetivo. Né? Então, sempre voltado para a logística. Por enquanto, só transportes. Tá? Louco, já dá um certo trabalho, né? Muito trabalho, porque no meu ponto de vista, é o segmento mais complexo que tem.
nos seguros. O transporte, você tem tantas variáveis, tantas alternativas, a gente fala de um país tão gigante como o nosso, então é algo que a gente constantemente precisa evoluir, precisa entender, tem que entender uma série de fatores. Então, para mim, já tem muita coisa para ser feita já só no seguro de transporte. E ainda tem todo um embasamento legal que muda, né? Se a Exato. gente pensa agora, entrou a lei 14.599, agora deu, agora veio a resolução 472, agora tem um novo marco legal, e assim a gente vai indo. O tempo todo a gente parece que está correndo atrás do rabo o tempo todo para tentar corrigir. Mas eu acho que mesmo tendo todas essas alterações legais, a facilidade que a gente tem de corrigir o nosso processo é muito grande. Novamente, digital, então, e desenvolvimento próprio, né? Então é um modelo nosso, que nós desenvolvemos, então é mais fácil a gente fazer as correções necessárias para estar de acordo com a lei. Você comentou do digital, mas tem uma coisa assim, ó, eu venho acompanhando o trabalho de vocês e vocês vêm com um trabalho de, vou usar um jargão da Maria do Seguro, de descomplicar a segurança. Então, quando a gente olha o trabalho de vocês, a linguagem é uma linguagem fácil, acessível, e isso reflete muito na ponta do transportador. Exatamente isso. Quando eu comentei sobre desenvolvido de usuário para usuário, era com esse objetivo. Além da facilidade de comunicação com o cliente final, o objetivo também é fazer com que todos os corretores tenham a possibilidade de buscar alternativas para precificar os seguros. Então, a ideia é trazer, a gente fala de algo em torno de 50 mil corretores distribuídos do Brasil afora, é trazer o máximo possível desses corretores para dentro da nossa plataforma. Falando um pouquinho de corretor, a gente sabe que os seguros de transporte não são todos os corretores que conseguem entrar em algumas seguradoras, tem toda aquela burocracia, aquela dificuldade. Se você me trouxer a produção, se você não... A gente sabe. Como é que é com vocês? Os corretores conseguem entender? O cara tem que ter Harvard? Quais são as exigências? Não, ele não precisa ter Harvard, não precisa ser um extremo especialista. Eu acho que o ponto principal que ele precisa ter é a proximidade com o cliente. Você falou muito bem que o nosso modelo ele é descomplicado, ele traz facilidade. A gente não coloca como exigência que o corretor precisa trazer um volume enorme de contas para dentro de casa, muito pelo contrário. A gente, toda vez que visita um novo corretor, a gente coloca quase teste. Teste a solução que você vai ver que o diferencial que a gente construiu, a facilidade que a gente construiu, vai dar alternativa para você vender um seguro complexo como o nosso. Então, a gente tem a gente facilita com que o corretor venda o transporte, que consiga conversar diretamente com o cliente final dele. Então, tem muita facilidade. Que ele consiga, que ele entenda o que ele está vendendo. Exatamente isso. Então, ele é simples, ele é dinâmico. Apesar que, sim, por mais que seja digital, por mais que tenhamos desenvolvido uma plataforma, um sistema, temos uma equipe robusta dentro de casa. Mas se tem dificuldade de comercialização, o time também está dentro de casa para ajudar no dia a dia do exercício. A gente falou de diferenciais, falamos de produtos e falamos também do sistema de tecnologia e as facilidades para o corretor. Crescimento e projeção dos próximos anos. Aqui na metade do ano a gente gosta muito de falar, né? Vai para a reunião de diretoria e o pessoal gosta de ouvir muito sobre isso. Conta pra gente, como é que está o crescimento, projeção? Bom, nós conseguimos nos primeiros 3 anos de produção, a gente conseguiu dobrar. Nós saímos de 46 para 97 para 170 milhões de prêmio. Claro que quando a gente alcança um tamanho desse, fica difícil imaginar que a gente vai fazer agora 350 para esse próximo ano. Então, há uma preocupação muito grande nossa crescer com o resultado, não crescer simplesmente para crescer, como fazer isso. Então, estimamos que esse ano a gente deva fazer algo em torno de 210 a 220 milhões de prêmios e já traz aí uma representatividade grande. Essa fatia de prêmio nos levaria a ser em torno de a 7ª ou 8ª seguradora, representando a só uma 8ª seguradora de mercado, mas sempre com muita preocupação em resultado, para trazer o resultado, para que seja um negócio sustentável e duradouro. Não dá para trazer qualquer coisa para dentro de casa sem resultado, porque daqui a pouco esse bate na porta e vai... Não vou mais, exato. Exatamente isso. Então, a preocupação desde o primeiro dia, produção com resultado. Claro que o mercado está muito competitivo, a gente
tem um volume de taxas que estão baixando cada vez mais, tem contas aí de um ano para o outro reduzindo de 40%, 50%, né, no volume de prêmio, então fica um pouco mais difícil, mas estamos no caminho, a gente está seguindo ali bem. Para esse ano, 210, 220, a gente espera até 2028 ter algo próximo de 300 a 350 milhões de prêmios emitidos. Tu sabe que uma das coisas que eu venho acompanhando, você falou sobre redução de taxa, né? Que de um ano para outro, às vezes 6 meses já reduz muito a taxa. Eu assisti ontem eu não vou lembrar agora do nome, cara, ele é da NS Tech. O nome dele, eu estou enxergando ele, eu não lembro o nome. Ele postou um vídeo no Instagram e ele estava falando sobre parar de bidar frete, né? A gente vai fazendo muito isso no nosso setor. E ele falou sobre qualidade, não dá para bidar qualidade, né? Não dá para você... E eu vou te falar um negócio aqui, e eu já tive alguns, eu sou meio que a mãe de nada transporte. Eu já tive vários acertos. E vou falar um negócio para ti. Em algum momento, essas taxas reduzidas, essas taxas a qualquer custo, vai dar mal. Porque você não consegue manter uma qualidade de atendimento. Você não consegue treinar a equipe da transportadora de embarcador que contrata o seguro sem custo. Porque para te ter uma boa seguradora, para você ter uma boa corretora especialista que entenda, que te dê todo esse suporte, que te entregue qualidade, isso tem custo, né, Thiago? Exatamente. Não só isso, né? Antes a gente tinha estrutura de prêmio suficiente para dar conta de um sinistro de 10. O prêmio na metade já não dá mais conta de 10. Então, no final, volta para o segundo. Tá bom. Em algum momento vai voltar. Né? E a gente não enxerga que a sinistralidade está em patamares reduzidos. Ela está estável e crescendo baseado no ano passado. Né? Então, se a gente vai reduzir cada vez mais o número, a sinistralidade vai voltar e a gente vai ter que fazer correção. E muito certo, o serviço as estruturas não vão conseguir ser mantidas nas seguradoras se você não tem um volume de prêmio para fazer as coisas. A minha mãe falava muito da economia pública, né? Vamos tomar cuidado, dona Lorane, né? Que Deus a tenha, mas sempre muito sábia, ela sempre falou. Muito cuidado com a economia pública, porque às vezes você reduz, e aí como é que você vai cobrar ter um bom atendimento, você ter uma qualidade, né? Como é que você entrega isso na ponta para o teu cliente? Exatamente isso. Né? Eu acho que aí está um pouco também do nosso negócio, né, Maria? Eu já há muito tempo vejo que a gente não vê como seguro. Você feito de serviço. É isso. Né? Então, o seguro ele passa a ser secundário, né? Ele passa a ser apenas processo de pagamento. A gente vende serviço, a solução vende alternativa. Então, está muito voltado para o nosso modelo de negócio. Então, a gente se preocupa muito em vender um serviço diferente para os corretores e, por consequência, para os clientes finais. Por isso que a gente não aposta em simplesmente... A história através do Grupo FET. Para o corretor que está nos assistindo, ele pode ir pelo Grupo FET, mas pode ir direto? Sim. A gente tem as duas alternativas, né? Então, dentro do nosso modelo de negócio, a gente também estruturou uma solução voltada para assessorias. Para a própria assessoria ter uma facilidade de administração do negócio. Então, assim como a Fetra, existem outras assessorias, né, cadastradas em nossa plataforma, mas ele não tem essa obrigatoriedade de ir via assessoria. Ele pode ter a facilidade de construir, qualquer tamanho de corretor tem a possibilidade de trabalhar com isso. A gente já tem uma equipe muito bem estruturada, com 6 subinspetores de um comercial regional, para dar conta do atendimento de cada um dos corretores. Eu vou dar uma dica, Maria do Seguro. Você está começando no seguro de transporte, quer entrar na carteira de transporte, busque uma assessoria. Grupo Fetra. Fale com os caras são muito bons, entregam, Paula Bruga, aqui o pessoal manja muito, vai conseguir te dar toda essa assessoria. Porque, de novo, não vamos achar que a gente está descomplicando a segurança aqui, que ele é simples, ele não é. Então você, pelo menos no primeiro momento, para alçar voo, você tenha pessoas ao teu lado que consigam te dar know-how, agilidade, consigam tirar as suas dúvidas. Então, vou puxar aqui para os nossos parceiros. Tiago, você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, o transportador que está aí, qual bandeira escolher, qual seguradora fechar? Aí é fácil, né? Olha só, né? Escolhe a Albatross, posso te garantir que
vai ser muito bem atendido. O Marcelo Anacleto foi muito sábio nas palavras dele, no modelo de atendimento a gente busca, sim. Né? É no sinistro que a gente vai efetivamente vender o nosso serviço. Então, você vai perceber que o modelo de atendimento que é oferecido hoje pela Sora Batross é um modelo completamente diferente. Aí, quando traz parceiros, né, para juntar forças, aí fica cada vez melhor. Juntos e alegres. É isso. Quem divide, multiplica. É sobre isso. Tiago, muito obrigada. Obrigada pelo bate-papo. Estamos juntos. Muito feliz de te ver aqui. E fica o convite para ir em Florianópolis para a gente gravar um podcast. Aí vai ser difícil para Florianópolis. Fazer um esforço, né? Nossa, eu vou ter que fazer esse Eu esforço. sei, mas por favor. Irei, com Sim, o maior prazer. assim, ó, tem alguns lugares que servem um camarão, Ah, meu Deus. uma caipirosca. Não, eu vou ter que fazer Você isso. faz? Faço. Pronto, Faço. tá feito? Você aceita o convite? Aceito. Era isso que eu precisava ouvir. Fechou, Thiago? Obrigadão. Pessoas, quarta-feira, hoje é dia de dar uma segurada. Quero fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. E hoje eu tô aqui com o time da Albatross, que é uma grande honra para nós da Maria do Seguro, do podcast Dá Uma Segurada. A gente está super feliz. Primeiro que pra gente é um marco estar com esse time todo aqui, batendo papo e revendo amigos que fazia muito tempo que eu não via. Edson Rutz, ele me disse, Maria, me chama de Rutz, mas eu preciso falar que é Edson Rutz, que eu falava com ele numa outra seguradora, num outro momento da minha vida, e a gente fez muitos negócios juntos, e agora a gente vai fazer mais ainda, né, Rutz? Rutz, vou chamar de Rutz. Mas ainda, boa tarde a todos, uma satisfação muito grande de estar aqui no canal, representando essa marca muito boa, que é a Albatross. Eu estou há 2 meses na companhia, me parece que já estou há 3 anos. Com isso eu venho trazer essa tranquilidade para você, corretor, ter a sua tranquilidade de colocar a sua produção nessa companhia. Olha só, deixa eu falar pra vocês, o Rutz tem 25 anos de experiência nas áreas de seguros gerais, corporativos e transportes. O cara tem um amplo conhecimento em seguros, habilidade e conhecimento em subscrição de seguros, transportes, atuação comercial nos principais ramos de seguros. Além de ser uma simpatia, de atender a gente super bem, falo isso pra vocês de carteirinha. Eu tenho lugar de fala, porque ele já nos atendeu muito tempo. E agora, para mim, foi uma alegria receber a tua ligação semana passada, dizendo assim, Maria, estou na Albatross, quero te visitar, quero fazer essa aproximação para a gente poder, então, estreitar. Porque não é só vender, né? Não é. É estar próximo do corretor, sentir a necessidade dele em especial. Então, a minha parte primordial aqui no regional, no sul, é abrir o front. Ter essa proximidade da companhia com você, corretor. Eu acabei de receber um desafio novo do presidente da companhia, eu vou ter que fazer esse trabalho em PH em Fortaleza. Eita! Né? Que é trazer a Albatross perto da sua operação. A nossa empresa é uma empresa 100% tecnológica, mas assim, o primordial, principalmente da nossa presidente, se alguém vir entrar em contato comigo, eu vou responder, vai atrás da situação, para que ela seja da melhor forma possível. Esse é o meu processo aqui no Sul, em especial, é trazer a Albatross dentro do Sul. Numa era tão digital, numa era de muita reunião online, por que a Albatross vem nessa contramão e enxergando essa importância de ter essa aproximação com o corretor? Justamente, eu trabalhei em outras companhias que havia em torno de 3 a 4 milhões por segundo, e você fica debatendo assuntos, mas o principal não é feito ter a venda ou a proximidade do corretor. Nós temos a nossa reunião comercial de fechamento, a reunião comercial de estratégia, mas é algo assim, muito clínico, bem coisa. A minha principal função é estar na ponta, oferecer
Levar com o time nosso técnico e ter a possibilidade, principalmente no fechamento de posse, não é só fechar ponto, não. Só ver que o pessoal da Albatross está sempre em contato, usando toda a nossa tecnologia, mas eu estou fazendo os 3 estados, durante o mês eu faço os 3 estados dando a performance de toda a melhor forma possível. Então, o que é? Estar direto. E, infelizmente, isso fala no mercado. O mercado deixou, depois da pandemia, ficou um pouco mais engessado, em casa. Desculpa, as pessoas gostam de fazer coisas por pessoas, não só com e-mail, com negócios. Como a gente vê, eu sou há 2 meses sem empresa, eu estou notando a diferença de se trabalhar sem uma forma engessada. Eu tenho a liberdade de estar a hora que poder. Eu acho que hoje é extremamente importante a gente criar este equilíbrio, né, Ruth? Assim, a gente digitalizar, porque isso é importante. O corretor hoje que não tiver esse digital, ele está fadado ao sucesso. Mas é muito importante a gente falar e voltar a ter esse olho no olho, a gente conversar, fazer aquela negociação de fio de bigode, né? Com certeza. E nós estamos no Albatross, estamos prontos, estamos esperando você. Nosso corretor, para nós é um prestígio você verificar a nossa estrutura, as nossas cláusulas, ver a nossa parte comercial, faturamento, é uma coisa fantástica. Principalmente a parte do transportador rodoviário, que envolve muita fatura. Então, é muito grande o corretor. Você sabe disso. Nós precisamos dessa tecnologia para tirar esse trabalho e eu ter mais tempo com você para analisarmos outras operações e apostar nisso. Ruth, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, muitíssimo obrigado pelo dia de hoje, foi incrível. Desejo muito sucesso, tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada. Eu agradeço a você, lembrando que nós voltamos isso em 2 dias, né, Maria? Então, voltar com 2 dias, agradeço. Então, agora o próximo workshop no PH, muito obrigado por você. Para nós está sendo um privilégio ser nesse canal maravilhoso. Obrigada. Pessoas, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Eu falo muito, né? Aqui no podcast Dá Uma Segurada, a gente tenta cada vez mais levar informação e com qualidade, conteúdo, para você entender de fato como que funciona e principalmente para você que é o pequeno, para você que é o médio transportador, você poder contratar o seu seguro entendendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. A gente não tem receio de falar de sinistro, a gente adora falar de produto, mas a gente gosta de falar na hora do filho feio, tem que ter pai e a gente não tem medo disso. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguro de cargas, apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Fica bem, fica com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!